Bom dia, boa tarde já, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Aqui quem vos fala é Júnior Miranda. Falo aqui da cidade sul-mineira de Pouso Alegre. Pois é, hoje é o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né? Dia em que inventaram esse negócio que eles chamam de país. Inventaram a nossa pátria amada, né? O Brasil tava vivendo aí... Ô carro branco, você vai fazer isso mesmo? Vai ficar me espremendo aqui, filho? Não posso esperar, não? Uai. Dia em que inventaram a nossa pátria, né? O Brasil, colônia, então colônia de Portugal, estava vivendo momentos de grande tensão. Na época, né? Várias províncias, que hoje são os estados, estavam se rebelando. E estávamos à beira aí de uma guerra civil, seguida da independência de hoje vários estados, né? Se Dom Pedro tivesse demorado mais um pouquinho para declarar a independência total do Brasil, teríamos hoje um mapa na América do Sul totalmente diferente, né? Você poderia basicamente imaginar, e não digo todos, ou talvez até mais, não sei, é algo muito amplo de se imaginar, mas minimamente aí talvez o Brasil hoje seria umas 20 nações, mais ou menos por aí, ou poderia ser até 30, mas vamos lá imaginar que seriam umas 20 nações, né? Ou talvez alguma parte aí seria território de um outro país na época, né? Eu não sei. Mas não seríamos esse país de dimensões continentais que nós somos hoje. Porque São Paulo ia declarar independência, Minas Gerais iria declarar independência, o Pará iria declarar independência, a Bahia iria declarar independência. Algumas partes do Brasil nem eram Brasil ainda, para ser bem sincero. Uma boa parte do Mato Grosso do Sul era Paraguai. Virou Brasil depois da guerra, mas aí é outra conversa, né? Mas teríamos várias nações no lugar do que é o Brasil, né? Mas Dom Pedro I, que era um estrategista militar de primeira linha mesmo, ele sabia disso. Então ele sabia que se ele voltasse para Portugal de acordo com as ordens da corte portuguesa, o Brasil ia acabar acabando mesmo. Portugal não ia conseguir ter controle sobre isso daqui. E ele não queria voltar e se submeter às cortes portuguesas, né? Para quem não sabe, quando Dom João deu a ordem para que Dom Pedro voltasse a Portugal, Portugal já era uma monarquia constitucionalista, já existia ali uma constituição. Né? No Brasil também veio a existir uma constituição, mas o reinado de Dom Pedro, né, foi ainda a monarquia absolutista, ou seja, a vontade do rei ou do imperador, ela era absoluta, a vontade dele era a lei, existiam leis que ele determinava, né? E depois, quando veio Dom Pedro II, que nós viramos uma monarquia constitucionalista e tivemos aí uma constituição, um parlamento mais ativo. Mas na época de Dom Pedro I existia até um parlamento, tudo, mas nada com... O poder dele era absoluto, então ele não queria voltar para Portugal para não ter o poder absoluto. Né? Às vezes a gente fala assim, ele fez a independência do Brasil porque ele foi bonzinho. Ele foi bonzinho, mas ele também, né, pensava em manter aquilo que ele tinha, que ele continuou durante o reinado dele. Depois ele, né, mais uma vez, o Brasil começou a ficar tenso, né? E o Brasil queria um rei brasileiro. Dom Pedro I, ele era português, criado no Brasil, mas nascido em Portugal, veio para o Brasil com 8 anos de idade, se eu não me engano. Então, ele abdica do trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, que aí sim foi o maior e o melhor governante, se não o maior brasileiro de todos os tempos. Bom, vamos voltar à independência, né? Então Dom Pedro, sabendo disso tudo, querendo manter o poder absolutista, ele declara a independência do Brasil. Depois de uma safada passagem
pela casa da Marquesa de Santos, que era amante de Dom Pedro, ele é acometido de uma dor de barriga e ele dá uma paradinha lá no riacho do Ipiranga, né? É um riacho que ele é pouco retratado, porque ele era um riacho mesmo, era um poucos centímetros de largura. Não era um rio, nada que saísse muito bonito numa foto, né? Mas ele com dor de barriga, ele para lá para literalmente dar uma cagada. E recebe as notícias, né, da princesa Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do Brasil, de que Portugal tinha dado a ordem para que ele voltasse a Portugal e o Brasil voltasse a ser uma colônia, né, não mais um país com regência tal como era. E aí ele dá o grito, ele fala: não, eu não vou me submeter a nada, a partir de agora mando eu, né? Dá o famoso grito de independência ou morte, declara guerra a Portugal. Houve uma guerra que durou 3 anos, né? Isso sai pouco nos livros de história. O Brasil pagou a Portugal uma boa quantia em dinheiro para que essa guerra se findasse e nós realmente nos tornássemos uma nação independente, tal como aconteceu, e hoje estamos aqui, né? Então essa é basicamente a real história oficial do Brasil, né? E hoje nós comemoramos aí o Dia da Independência. Sabemos que somos um país que em algumas áreas demos muito certo, em outras áreas ainda não demos certo. Mas temos que manter as esperanças, né? Estamos hoje com uma classe política totalmente sei lá, corrompida, né? Mas ainda temos esperança de que seremos uma grande nação. O Brasil precisa parar de achar que vai ser o país do futuro e encarar que precisamos ser o país do presente. Mas foi isso que aconteceu no 7 de setembro, né? Esse Palio com a pista toda pro lado de cá, obviamente ele chegou todo pro lado de lá. E quase que eu falei em retrovisor ou morte, mas eu não sou desse de quebrar o retrovisor, né? Você dá a volta e deixa o mal ali embora. Mas é isso aí, então hoje é 7 de setembro, comemoramos a independência do nosso país, a criação da nossa pátria amada Brasil, né? A gente pode estar até desanimado com o nosso país, pessoal, mas não vamos deixar de amá-lo. É o nosso, é o que temos para hoje, né? É onde nós vivemos, certo? Parabéns, Brasil, parabéns aí pela independência, né? Agradecemos aí pelo Dom Pedro, que depois de uma safadeza, depois de uma cagada, fez a coisa certa, que foi declarar a independência do Brasil. E hoje somos esse país de dimensões continentais, somos a grande nação da América do Sul, né? E acredito eu que voltaremos a ser um país mais respeitado aí, tal como já fomos, né, no passado. E quem sabe um dia ainda voltaremos a ter o respeito mundial que tínhamos, tal como foi na época de Dom Pedro II. Certo? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e eu